Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer o canal. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário, porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Enquanto o céu sobre Manhattan se tingia de vermelho, um protocolo de emergência foi ativado em toda a cidade. Soldados se reuniram, preparando-se para uma missão de defesa que nenhum deles esperava que se intensificasse tão rapidamente. De repente, uma fenda surgiu no céu e uma criatura colossal começou a forçar sua passagem para o mundo. O sistema a identificou como Behemoth, um monstro capaz de aniquilar a civilização se não fosse contido. As tropas formaram uma linha defensiva, cientes de que uma única falha resultaria na destruição completa da Terra. Este ataque ocorreu em um mundo já à beira do colapso. Desde que a Battle.net evoluiu para a Liga Espacial em 2022, a humanidade vinha travando batalhas constantes pela sobrevivência. Em 2023, restavam apenas 10 nações, cada uma lutando para se defender de criaturas invasoras. Com a humanidade perdendo terreno constantemente, o aparecimento de Behemoth sinalizou que o fim estava próximo. O monstro desceu, liberando ondas de energia destrutiva que devastaram os prédios próximos. O pânico se espalhou entre os combatentes, mas antes que Behemoth pudesse avançar mais, uma figura disparou para o ar. Um jovem aproximou-se com calma e determinação, sua energia pulsando enquanto se lançava diretamente contra a criatura. Conforme uma força púrpura o envolvia, ele golpeou o Behemoth com poder avassalador, arremessando-o contra o chão e sacudindo todo o campo de batalha. Após o impacto devastador, os soldados finalmente se recuperaram. A poeira baixou, revelando o enorme cadáver do Behemoth, estendido imóvel sobre a rua em ruínas. O choque se espalhou pelas fileiras ao perceberem que um homem havia desferido o golpe final. Vários combatentes olharam incrédulos, reconhecendo a figura solitária em pé sobre a cabeça do monstro. O sistema de missões logo confirmou o resultado, anunciando o sucesso da operação americana. Song Ji-han desceu do cadáver, seu corpo ainda marcado pela energia que havia suportado. Observadores sussurravam sobre a força avassaladora que ele demonstrara, enquanto jogadores de alto escalão chegavam para avaliar as consequências. Seu mestre de guilda, Barão Williams, reconheceu a contribuição de Ji-han com aprovação serena, observando como poucos conseguiam suportar um contato tão próximo com o poder do Behemoth. Enquanto os médicos e jogadores de suporte se reuniam, Sophia apressou-se e começou imediatamente a curar o braço ferido de Ji-han. Sua magia restaurou lentamente o dano causado pela energia residual do monstro, e a tensão na área diminuiu assim que sua condição se estabilizou. Um alerta repentino sinalizou a chegada da recompensa do chefe. Um cubo dourado brilhante desceu do alto, atraindo a atenção de todos. Enquanto os outros instintivamente recuavam, Baron avançou para reivindicá-lo, declarando que ele mesmo cuidaria da recompensa como representante oficial. Conforme a recompensa descia, os jogadores ao redor observavam seu mestre de guilda avançar para recebê-la. Alguns murmuraram frustrados, sabendo que o crédito estava sendo desviado apesar do verdadeiro esforço por trás da vitória. Mas em um mundo em que o poder nacional determina a sobrevivência, desafiar a autoridade não oferecia nenhuma vantagem. Os membros da guilda reconheciam seu líder porque ele representava a última estrutura da qual dependiam. Baron declarou que apenas a guilda receberia os benefícios, reforçando a posição da América. Seus subordinados responderam sem hesitar, seguindo sua ordem mesmo quando ela ignorava a contribuição de Ji-han. Sophia tentou protestar, apontando que Ji-han havia desferido o golpe decisivo, mas suas objeções foram imediatamente rejeitadas. O barão justificou sua decisão afirmando que Ji-han não era um verdadeiro cidadão, reduzindo-o a uma ferramenta cujo valor dependia unicamente de sua utilidade. O comentário não surpreendeu os outros. Para eles, o resultado era rotineiro. Ji-han aceitou o tratamento sem questionar. Seu passado como refugiado moldara baixas expectativas, e mesmo após ascender ao 7º nível por meio de uma habilidade de nível SSS, o reconhecimento nunca veio. A discriminação havia se tornado familiar, mas o peso que o perturbava era a lembrança de ter sobrevivido enquanto outros sucumbiam. Enquanto cuidava de seu braço ferido, o relatório da missão começou. Apenas 2 nações cumpriram o requisito de defesa. Com a maioria dos países falhando, o sistema concluiu que a humanidade havia perdido a missão de prevenção de rebaixamento. Após a humanidade falhar na missão de prevenção de rebaixamento,
o sistema anunciou uma batalha final contra outro mundo que também havia falhado. O oponente escolhido foi identificado como uma civilização orc, desencadeando tensão imediata na primeira guilda americana. A guilda se preparou para a transferência para o campo de batalha, mas seu líder decidiu que lutariam sem Ji-Han, dispensando-o apesar de sua contribuição anterior. Os jogadores representantes foram convocados para um vazio entre mundos. Entre eles estavam Baron e sua equipe, enfrentando um esquadrão de orcs de elite liderados por um enorme guerreiro. O comandante orc reconheceu o Barão, zombando dele com a familiaridade dos antigos rivais. Motivado pelo orgulho, Barão declarou que lutaria como representante da humanidade, contando apenas com sua própria força. Sua aura aumentou violentamente enquanto ele desafiava a força oposta de frente. No entanto, os orcs reagiram com um poder esmagador. Um dos combatentes humanos foi abatido instantaneamente e as mortes continuaram uma após a outra. Os espectadores que assistiam da Terra entraram em pânico enquanto o sistema anunciava repetidamente as perdas da humanidade. Sem a devida coordenação, a formação da equipe ruiu. Entre os caídos estava um curandeiro que tentou fugir, mas foi encurralado pelo imponente comandante orc. Enquanto ela desabava, o orc aproximou-se sem hesitar, pronto para acabar com ela, pois a derrota da humanidade tornava-se inevitável. A derrota da humanidade encerrou a batalha instantaneamente. Com a última curandeira morta, o comandante orc declarou vitória, zombando dos humanos por sua fraqueza. O sistema confirmou o resultado. A humanidade havia perdido sua posição na Liga de Bronze. Como não havia um nível inferior, a Terra foi considerada indigna da Liga Espacial e marcada para a eliminação. Um vazio surgiu sobre os sobreviventes quando a eliminação começou. Cidades inteiras desmoronaram na escuridão enquanto as pessoas gritavam e se agarravam a tudo o que conseguiam alcançar. O mundo se desfez, engolido por uma força projetada para apagar civilizações sem deixar vestígios. Um a um, cada humano foi puxado para a fenda, seus corpos se desintegrando à medida que o próprio planeta se fragmentava. Contudo, em meio ao colapso, Sihong Ji-Han permaneceu consciente. Seu corpo resistiu à eliminação, envolto em tênues traços das artes divinas sem nome. Enquanto o mundo desmoronava, o sistema detectou uma anomalia. Um humano ainda persistia. Ji-Han se viu suspenso em um vazio cósmico, encarando os remanescentes das entidades avaliadoras do sistema. Elas analisaram a habilidade que o protegia, observando sua força potencial e questionando se suas verdadeiras capacidades haviam sido alguma vez realizadas. Um debate se formou entre elas. Alguns argumentavam que ele deveria ser eliminado, enquanto outros viam valor em lhe conceder outra chance. Conforme os votos se alinhavam, a decisão pendia para um único resultado: ele retornaria. Após a votação cósmica ser concluída, o sistema chegou a uma decisão. Sihong Ji-Han retornaria à era de entrada inicial da Liga. O espaço fragmentado ao seu redor colapsou em uma luz branca, e sua consciência foi arrancada. Quando abriu os olhos novamente, encontrou-se deitado em um sofá, sentindo o aroma familiar de um apartamento antigo. Confuso, sentou-se lentamente. Tentando compreender a transição, a mensagem final do sistema ecoou em sua memória. E enquanto examinava o cômodo, o reconhecimento o atingiu, ele havia retornado ao início de tudo. Abrir as cortinas confirmou. O horizonte lá fora não apresentava mais as cicatrizes da guerra. Em vez disso, revelava uma alma pacífica de anos antes da devastação da Liga. Ji-Han observou o mundo inalterado. As pessoas se moviam livremente, alheias ao futuro que as aguardava. Crianças brincavam, conversando animadamente sobre a entrada na fase tutorial do Battle.net. Tudo estava exatamente como quando a humanidade se juntou à Liga pela primeira vez. Uma tela de status apareceu, confirmando que ele estava novamente no nível 2. Percebendo a oportunidade à sua frente, Ji-Han fortaleceu sua determinação com o conhecimento de sua vida passada. Ele poderia alterar o que antes terminara em fracasso. Desta vez, ele jurou proteger a todos e forjar um futuro diferente, pois já havia testemunhado o fim do mundo e agora retornara para mudá-lo. Em 2020, a Coreia do Sul prosperava no cenário competitivo global conhecido como Battle.net. O país ostentava com orgulho uma das posições mais altas na Liga do Leste Asiático, graças a um jogador lendário, Yoon Se-jin, também conhecido como o Rei da Espada. Terceiro colocado no ranking mundial, ele era o guerreiro mais forte da Coreia e um herói nacional. Sua mera presença mantinha o país no topo do ranking, e seu domínio em combate era inigualável. Contudo, em uma chocante coletiva de imprensa, Yoon Se-jin anunciou que renunciaria à sua cidadania coreana, adotaria o nome Aito Ryuhai e se juntaria às forças de defesa do Japão. Sua partida abalou a Coreia do Sul profundamente. A comunidade do Battle.net ficou incrédula, e o ranking nacional da Liga começou a despencar imediatamente. Chung Ji-Han,
observando esses eventos se desenrolarem, foi profundamente afetado. Ele testemunhou em primeira mão como a nação mergulhou no caos após a deserção do Rei da Espada. Ninguém forte o suficiente jamais surgiu para preencher a lacuna deixada por ele. Apesar de especialistas afirmarem que a Coreia ainda tinha potencial, o ranking nacional caiu drasticamente. 2 anos depois, o que começou como um jogo competitivo se transformou em uma batalha mortal pela sobrevivência. Com a morte de seu guerreiro mais forte, a Coreia do Sul entrou em colapso rapidamente e acabou mergulhando em ruínas. Mesmo entre os sobreviventes, uma crença persistia: se o Rei da Espada tivesse permanecido na Coreia do Sul, a história teria sido diferente. Yoon Se-jin não era apenas um jogador de elite, ele era um pilar de força para Sejong-ji-han. No entanto, ele era mais do que isso. Era a família, seu cunhado. Enquanto Ji-han permanecia diante do retrato de Se-jin, sua mente repleta de raiva e luto não resolvidos. Ele não conseguia entender por que sua irmã mais velha havia escolhido um homem como ele, especialmente depois de tudo ter desmoronado. Com as emoções à flor da pele, Ji-han socou a foto emoldurada, estilhaçando o vidro junto com as memórias que ela guardava. Restando-lhe apenas perguntas e arrependimentos, Ji-han refletiu sobre a tragédia que tirou a vida de sua irmã. Agora, de volta ao passado, ele reconhecia o quão fraco havia sido. Sua janela de status confirmava que ele estava apenas no nível 2, com atributos terríveis, e nenhuma conquista. A única coisa que ele possuía era um dom de nível inferior chamado Olho do Andarilho, que ele havia desperdiçado em jogos de azar durante sua vida passada. Mas algo mudou. Ele se lembrou de um evento acidental, beber uma poção de experiência enquanto estava bêbado. Aquele momento tolo havia aumentado seu nível sem querer. Olhando para o frasco novamente, Ji-han percebeu a ironia. Em tempos de ruína, até mesmo um erro tinha valor. Agora, ele tinha uma segunda chance para usá-lo corretamente. Enquanto revisava sua tela de status, Sejong-ji-han notou algo incomum. Ele tinha 100.000 pontos de conquista. Uma quantidade excepcionalmente alta para alguém com atributos tão baixos. Confuso, ele questionou por que esses pontos existiam, já que não havia conquistado nada antes de entrar na liga. Isso o levou a suspeitar que algo poderia ter mudado devido à sua regressão. Ao acessar seu inventário, ele descobriu um item chamado Vale Troca de Pontos de Conquista 5Cs. Era uma recompensa especial destinada apenas ao último sobrevivente que escolhesse retornar a tempo. Chocado com sua exclusividade, Ji-han usou o vale imediatamente, desbloqueando a loja de conquistas em seu sistema. A loja oferecia várias opções de melhoria, embora a maioria não fosse prática em seu nível atual. Ji-han decidiu investir seus pontos na melhoria da loja, na esperança de desbloquear algo útil. A cada nível, novas opções surgiam, incluindo o item de recuperação de emergência. Apesar do risco, ele continuou aprimorando a loja até atingir o nível 4. Embora incerto a princípio, foi recompensado com um item raro, capaz de restaurar equipamentos quebrados. Era uma ferramenta valiosa que poderia mudar o rumo da situação em momentos desesperadores. Apesar de ser uma decisão arriscada, o instinto de Ji-han valeu a pena. Sua aposta imprudente se tornou uma vantagem crucial para sua segunda chance. Sung Ji-han entrou na sala privada do jogador, que antes pertencia a Yoon Se-jin. O sistema biométrico ainda o reconhecia como membro da família, concedendo-lhe acesso. Dentro da câmara de alta tecnologia, ele sentou-se na cadeira do jogador, surpreso por a conexão não ter sido revogada. Usando a interface da Battle.net, ele acessou o inventário vinculado à sala e recuperou, sem hesitar, uma arma Arank quebrada, o pincel de Dongfeng Shuo. Ele ativou o item de recuperação de emergência que havia desbloqueado anteriormente. O pincel quebrado foi totalmente restaurado, agora revelado como uma arma de Rank SS. Era uma ferramenta rara, outrora empunhada por um guerreiro lendário capaz de canalizar poder por meio da escrita de caracteres marciais. Enquanto o sistema iniciava o tutorial da liga, Ji-han se preparava para a batalha. Uma contagem regressiva começou, dando-lhe segundos para finalizar seu status. Ele ativou uma característica rara de seu atributo único, Poder Marcial. Essa característica especial fundia força, agilidade e vitalidade em um único atributo, aprimorando seu potencial de combate além dos limites padrão. O pincel restaurado, fortalecido por seu atributo raro, começou a brilhar com poder. Conforme o tempo passava, a energia percorria seu corpo. Os valores de atributos de Sung Ji-han saltaram instantaneamente para o Rank S em todas as áreas. Com o cronômetro se aproximando de 0, o despertar de seu verdadeiro potencial havia começado. Sung Ji-han foi transportado para a arena tutorial da Liga Battle.net, um enorme coliseu repleto de 100 jogadores. O objetivo era claro, sobreviver até que restassem apenas 50. Além de monstros, os participantes seriam forçados a se eliminar uns aos outros. Ji-han rapidamente confirmou que seu atributo recém-despertado
poder marcial, havia fundido com sucesso seus atributos físicos em uma única habilidade de combate. Embora seu corpo ainda fosse fraco, sua janela de atributos agora exibia poder marcial no nível 5, uma vantagem extraordinária para alguém começando na Liga Bronze. Com 10.000 pontos de conquista concedidos por desbloquear o atributo único, ele avaliou a situação com calma, mesmo desconectado de uma interface de jogo adequada, o que significava que ele sentiria dor real ao se lembrar de sua vida anterior. Ji-Han notou como a máquina Battle.net de seu cunhado antes suprimia completamente a dor. Ele planejava usar isso mais tarde, mas agora um novo alerta do sistema chamou sua atenção. Uma missão limitada havia sido ativada. Termine o tutorial em primeiro lugar para ganhar uma recompensa extra. Essa oportunidade inesperada não existia antes. Assim que a contagem regressiva terminou, o jogo começou. Antes que Ji-Han pudesse fazer seu primeiro movimento, outro participante avançou sobre ele sem hesitar. A arena mergulhou no caos instantaneamente, e um ataque direto veio em sua direção. Seu teste de sobrevivência havia realmente começado. Enquanto o inimigo avançava em direção a Sehong, Ji-Han esquivou-se e contra-atacou com calma e sem esforço. O atacante congelou em choque. Com um golpe rápido, Ji-Han conquistou a primeira eliminação para si. Dominar jogadores inexperientes parecia a vitória mais fácil e prazerosa. À medida que a Battle.net ganhava atenção global, organizações poderosas chamadas guildas surgiram para apoiar e gerenciar jogadores em ascensão. A Coreia do Sul seguiu a tendência, formando várias guildas influentes apoiadas por grandes empresas. Essas guildas cultivavam indivíduos talentosos desde o início da liga, e os lançavam em arenas competitivas. A Liga Bronze de Gangnam tornou-se um palco central para testar novos jogadores patrocinados por esses grupos. Entre os competidores estava Do Hyuk-gu, um novato da prestigiosa guilda Twin Star. Embora visivelmente nervoso, ele tentou manter o otimismo à medida que a partida se aproximava. Diferentemente dos outros, ele não nasceu com talento, mas foi aceito após receber um dom de Rank R chamado Agilidade. Com sua velocidade significativamente aumentada, Do Hyuk-gu acreditava que sua nova habilidade o ajudaria a sobreviver e a ficar entre os 50 melhores. Enquanto se preparava para a batalha, ele evitava jogadores e monstros de aparência poderosa, priorizando a segurança em vez do confronto. Adotou uma estratégia cautelosa, na esperança de evitar tensão e conflitos desnecessários. Observando o ambiente ao redor, notou um participante que parecia completamente deslocado. Sang Ji-Han ficou confuso com a aparência comum do homem e a falta de equipamentos visíveis. Do Hyuk-gu questionou como alguém assim poderia ter se classificado para a Liga Gangnam. Desconhecendo as verdadeiras habilidades de Ji-Han, ele julgou mal o que estava prestes a acontecer. Do Hyuk-gu estava convencido de que Sang Ji-Han era um alvo fácil. Vestindo roupas casuais e sem equipamentos visíveis, Ji-Han parecia completamente despreparado. Do Hyuk-gu o classificou com confiança como um erro, um jogador deslocado na Liga Gangnam, e viu uma oportunidade para uma eliminação rápida. Sacando sua arma, ele avançou para o que acreditava ser uma morte fácil. Assim que o jogo começou oficialmente, Do Hyuk-gu atacou agressivamente, sem esperar resistência. Mas, para seu espanto, seu ataque foi bloqueado instantaneamente por 2 dedos. Confuso, ele questionou como Ji-Han poderia reagir tão rápido, especialmente contra um dom de Rank R como agilidade. Antes que pudesse se recuperar, Ji-Han o afastou com uma força avassaladora, fazendo-o cambalear pela arena. O breve choque deixou Do Hyuk-gu atordoado, mas não desanimado. Ele tentou manter seu orgulho, desafiando a confiança de Ji-Han e zombando de seu status aparentemente inferior. No entanto, Ji-Han descartou casualmente seu dom de Rank R como insignificante. Esse insulto impulsionou Do Hyuk-gu ao ataque total, jurando usar seu golpe mais forte, atacando novamente com energia amplificada. Do Hyuk-gu acreditava que poderia derrotar seu oponente, mas, mesmo enquanto lançava seu ataque mais rápido, Ji-Han observava calmamente. Apesar de reconhecer a velocidade de Hyuk-gu, Ji-Han manteve a compostura, já certo de que ele, e não Hyuk-gu, detinha a verdadeira vantagem naquela batalha. Conforme o duelo se intensificava, Do Hyuk-gu liberou toda a sua velocidade, atacando Sejong Ji-Han com golpes implacáveis. Ji-Han, apesar de seu nível inferior, observava calmamente os movimentos do oponente. Embora seu corpo fosse subdesenvolvido, sua experiência em inúmeras batalhas na vida passada guiava suas reações. Ele reconheceu as falhas nos padrões previsíveis de Do Hyuk-gu, esquivando-se e contra-atacando com precisão. Os golpes de Do Hyuk-gu tornaram-se mais desesperados, mas a percepção aguçada de Ji-Han permitiu que ele antecipasse cada movimento. Aproveitando uma brecha, Ji-Han desarmou Do Hyuk-gu, lançando sua arma para longe.
A súbita perda de controle atordoou do Ryukyu, que então percebeu que seu braço estava dormente devido a um contra-ataque sutil, porém poderoso. Em instantes, Ji-Han o dominou, apunhalando-o com precisão e nocauteando-o. Derrotado, Ryukyu gritou uma promessa desafiadora de vencer na próxima vez. Mesmo enquanto desaparecia da arena, Ji-Han, imperturbável, observou como era absurdo pensar em batalhas futuras enquanto era eliminado. Como recompensa por garantir a primeira eliminação do tutorial, ele recebeu 100 pontos de conquista, com seu oponente fora do jogo. A arma também desapareceu, confirmando que as eliminações no tutorial não permitiam a coleta de itens. Agora motivado, Ji-Han decidiu acelerar o ritmo. Se almejasse o primeiro lugar, precisaria garantir pelo menos mais 5 eliminações. Enquanto o caos se instaurava no Coliseu, Seong-Ji-Han percebeu que ninguém estava prestando atenção aos monstros. A maioria dos participantes os ignorava porque cada monstro contava apenas como 0,1 eliminação, sendo necessárias 10 para um ponto completo. Os jogadores preferiam atacar uns aos outros para progredir mais rapidamente. A onda atual, um grupo coordenado de espreitadores, era especialmente evitada devido aos seus ataques em grupo. Enfrentá-los, no entanto, era considerado suicídio. Uma nova missão surgiu no sistema de Ji-Han: derrotar o grupo de espreitadores para provar sua força avassaladora, com uma recompensa de 500 pontos de conquista. Percebendo o valor, Ji-Han não viu motivo para recusar. Comparados aos monstros que enfrentara em sua vida passada, esses espreitadores representavam pouca ameaça. Com determinação inabalável, ele avançou diretamente contra o grupo, atordoando os monstros. A confusão deles rapidamente se transformou em agressividade, clamando por sua morte. A horda de espreitadores armados com machados lançou seus ataques em uníssono. Ji-Han habilmente esquivou-se dos ataques, desviando-se dos golpes com movimentos fluidos. Ele encurtou a distância, agarrou um dos machados no ar e retaliou. Com precisão cirúrgica, arremessou-o de volta contra o inimigo com força letal, abatendo vários oponentes com um único golpe. Os monstros, agora cientes de sua capacidade, prepararam-se para uma verdadeira batalha. Seong-Ji-Han moveu-se rapidamente pela horda, desviando-se dos monstros e desarmando-os com golpes rápidos. Sua velocidade e precisão subjugavam os espreitadores, cujas cabeças caíam uma a uma a cada golpe calculado. O ímpeto mudou instantaneamente. Até mesmo os monstros, chocados com sua força, começaram a hesitar. Entre o grupo, a confusão se espalhou, pois reconheceram a ameaça tarde demais. Em instantes, o sistema de Ji-Han registrou a contagem: 5 monstros eliminados. O número de espreitadores já começava a diminuir rapidamente. Sang-Ji-Han permaneceu sozinho enquanto uma onda de orcs avançava em sua direção. Seus gritos ecoavam pela arena, cercado por todos os lados, mas ele se moveu sem hesitar, derrubando os primeiros atacantes com força eficiente. Cada passo o impulsionava para frente, rompendo o cerco enquanto os monstros pressionavam. Um orc o atacou por trás, mas Ji-Han reagiu instantaneamente, quebrando sua arma e o repelindo. Os orcs ao redor hesitaram por um momento, surpresos com sua velocidade, mas continuaram avançando. Ji-Han manteve a calma e avaliou os movimentos deles, preparando-se para o próximo ataque. Um orc maior tentou dominá-lo com um golpe pesado. Ji-Han bloqueou o ataque com um porrete quebrado, despedaçando ambas as armas no choque. Os orcs gritaram em confusão enquanto ele avançava novamente, desequilibrando o outro inimigo e derrubando-o. Conforme mais monstros se aproximavam, Ji-Han deu um passo à frente e desferiu um poderoso golpe descendente, criando uma onda de choque que arremessou os orcs para longe. O chão rachou e vários inimigos foram lançados ao ar. Antes que se recuperassem, ele agarrou uma arma caída e a brandiu com força precisa, eliminando os atacantes restantes. Enquanto a poeira subia ao seu redor, Ji-Han permaneceu firme, sem demonstrar qualquer sinal de cansaço. Apesar de estar em desvantagem numérica, ele continuou avançando, inabalável. Uma onda de energia surgiu do chão da arena quando Sang-Ji-Han ativou uma habilidade poderosa, criando uma força espiral que cortou os orcs ao redor. O redemoinho se expandiu, lançando os inimigos para longe antes que pudessem reagir. Ji-Han atravessou a poeira que se dissipava, mantendo o controle enquanto a última onda de orcs se reunia em confusão. Os monstros tentaram contra-atacar, mas foram atingidos por uma explosão vertical de luz que atravessou a arena. Um a um, os orcs foram erguidos no ar e esmagados pela força descendente. Sua formação se desfez instantaneamente, deixando apenas corpos dispersos ao seu redor. Os orcs restantes hesitaram, incapazes de acompanhar seus movimentos. Alguns gritaram que ele não era humano, o medo crescendo enquanto o observavam avançar. Momentos depois, a notificação do sistema apareceu.
confirmando a conclusão da missão de aniquilação. Ji-Han verificou a mensagem calmamente e notou que havia ganhado pontos de conquista, além de um aumento de nível inesperado. A mudança o surpreendeu, já que subir de nível durante uma partida era incomum, mas ele aceitou e se preparou para distribuir seu novo ponto de atributo. Após uma breve avaliação, ele optou por investir em poder marcial, um atributo único que combina força, agilidade e vitalidade. Aumentá-lo o aproximava de desbloquear as artes divinas sem nome, o conjunto de habilidades que ele mais buscava. Depois de aumentar seu poder marcial, Sang Ji-Han revisou a janela do sistema novamente. Normalmente, esse atributo exigia treinamento prolongado para aumentar, mas o valor subiu imediatamente após ele pressionar o botão. O crescimento inesperado o surpreendeu, já que o poder marcial era conhecido por seus requisitos rigorosos e progressão lenta. Mesmo assim, ele aceitou a vantagem e considerou como isso poderia afetar as batalhas futuras. Enquanto analisava o aumento, ele repentinamente sentiu perigo. Uma flecha disparou em sua direção pela lateral, forçando-o a inclinar a cabeça para evitá-la. Ji-Han rapidamente localizou os atacantes, uma dupla coordenada composta por um arqueiro e um guerreiro pesado. Seus movimentos mostravam familiaridade, sugerindo que eram da mesma guilda. O trabalho em equipe confirmou sua suspeita de que jogadores mais fortes haviam começado a cooperar para garantir eliminações antes do fim do tutorial. A dupla discutiu como terminar a partida rapidamente e parecia confiante em atacá-lo primeiro. Ji-Han avaliou a situação com calma, percebendo que quase metade dos participantes já havia sido eliminada. Com o tempo se esgotando, ele poderia simplesmente ter evitado o conflito, mas o foco deliberado deles nele tornava a retirada desnecessária. Ele concluiu que o viam como um oponente fraco. Ji-Han se preparou, ciente de que derrotá-los mudaria suas suposições e lhe garantiria mais experiência antes do fim da rodada. Sang Ji-Han verificou a classificação e confirmou que ocupava o primeiro lugar com apenas 4 eliminações. A disputa estava acirrada, o que significava que qualquer ponto adicional poderia garantir sua posição. Vendo isso como uma oportunidade, ele decidiu testar a força de seu poder marcial recém-aumentado. O arqueiro da guilda adversária mirou nele novamente, mas Ji-Han avançou em vez de recuar. Ele encurtou a distância e atacou seu parceiro, o guerreiro blindado, antes que os dois pudessem se coordenar. O golpe fez o guerreiro cambalear, e o poder repentino por trás dele o chocou. Ele questionou como Ji-Han poderia produzir tanta força, mas Ji-Han pressionou o ataque, não lhe dando tempo para se recuperar. O guerreiro confiou em sua armadura resistente, confiante de que ela suportaria o dano. No entanto, Ji-Han mirou repetidamente no mesmo ponto. Rompendo camada por camada, o guerreiro entrou em pânico quando a armadura começou a rachar. Ji-Han continuou atacando com precisão constante até que o homem perdeu o equilíbrio e desabou. Com o guerreiro incapacitado, Ji-Han recuou e avaliou o resultado. A luta demonstrou quão eficaz o poder marcial 6 havia se tornado. A batalha terminou com o grito do guerreiro ecoando pela arena ao ser eliminado. Em outro lugar, observadores que acompanhavam a partida notaram o desempenho de Ji-Han. Seu progresso inesperado chamou a atenção deles, sinalizando que o tutorial não estava mais se desenrolando normalmente. Gae Yong revisou a gravação com uma expressão tensa. Ela observou que, se Sejong Ji-Han tivesse aparecido ao lado dela durante o tutorial, sua classificação teria caído imediatamente. A tabela de classificação confirmou que Ji-Han havia subido para o primeiro lugar com 6 eliminações, ultrapassando todos os outros. Gae-Yong aconselhou a evitar Ji-Han em partidas futuras, mas algo no novato a incomodava. Enquanto encarava a tela, ela sentiu uma leve familiaridade, como se já tivesse encontrado Sejong Ji-Han em algum lugar antes. Lin Gae-Yong é uma mulher da guilda divergente. Gae-Yong é conhecida como detentora do rank de dádiva S e também uma grande promessa para o futuro da guilda divergente. Seu desempenho na liga atendeu às expectativas de todos e ela merecia ocupar o primeiro lugar. Mas tudo mudou quando Sejong Ji-Han apareceu. A equipe de recrutamento da Guilda Tartaruga ficou chocada com o ocorrido. Ji-Han conseguiu o primeiro lugar, mesmo estando apenas no nível 2. Além disso, ele não tinha nenhum equipamento bom e não era afiliado a nenhum grupo. Mesmo tendo começado tarde, Ji-Han estava vestindo apenas calças de moletom. Ji-Han também lutou quase sem usar nenhuma arma. Eles não sabiam como Ji-Han havia conseguido habilidades tão incríveis. Seria possível que fosse realmente uma habilidade para alguém de nível 2 como ele? Eles ficaram muito curiosos para saber quem Ji-Han realmente era. Após a batalha, Ji-Han retornou à residência. Finalmente, Ji-Han recebeu uma notificação de que havia alcançado o primeiro lugar no tutorial. Como recompensa, seu bônus de XP aumentou para 50%. Após a batalha, Ji-Han conseguiu avançar para o nível 6. Parecia que Ji-Han poderia subir de nível rapidamente, pois ainda estava no nível iniciante.
Primeiro, Jihan alocaria todos os seus pontos de atributo restantes em poder marcial. O atributo de poder marcial de Jihan aumentou de 6 para 9. Além disso, Jihan conseguiu o título de conquistador do tutorial. Mesmo que só pudesse ser aplicado à Liga de Bronze, ainda era muito bom para Jihan. Com esse efeito, todos os atributos de Jihan aumentariam em 1 ponto. 10 pontos em poder marcial eram como ter um ingresso grátis para a Liga de Bronze. Afinal, a batalha para subir para a Liga Prata estava logo após o nível 25. Jihan só precisava se concentrar em se fortalecer naquele momento. De repente, Jihan se lembrou de que havia recebido a oportunidade de avançar de classe. Jihan pode receber a classe básica depois de atingir o nível 5. A escolha da classe é um momento muito importante para novos jogadores. Um jogador tem 4 opções: guerreiro, arqueiro, mago e suporte. Em sua vida anterior, Jihan escolheu guerreiro. Como Jihan já havia escolhido todas as classes, seria mais fácil se ele escolhesse a mesma. Além disso, Jihan também tinha acesso a uma loja de conquistas após regredir. Com a ajuda dessa loja, mesmo que Jihan escolhesse uma classe diferente, ele poderia adicionar a classe guerreiro a qualquer momento, pagando apenas 10.000 pontos. Era realmente incrível, na opinião de Jihan. E graças a isso, ele não precisou escolher a classe guerreiro primeiro. Tudo correu muito bem. Chegou a hora de Jihan escolher sua classe, e ele escolheria uma das 4. De repente, Jihan se viu no campo de batalha da Liga Bronze, na área de Gangnam. A missão era de defesa, em que ele precisava lutar contra muitos zumbis assustadores e proteger o cristal. O mais importante era sobreviver ao ataque dos zumbis. A batalha continuaria até que restassem apenas 5 torres. Lá estava Lin Gayong, uma guerreira da Guilda Divergente. Mesmo estando no jogo, a presença dela era assustadora. Havia muitos monstros sob o penhasco, prontos para serem derrotados rapidamente. Logo, mais 2 pessoas apareceram para lutar contra os zumbis. Eles ficaram surpresos ao serem designados para a defesa. De todas as opções, por que estavam justamente naquele lugar? As pessoas que estavam com Gayong na missão naquele momento eram um arqueiro do grupo LK, que tinha equipamentos de nível B, e um mago que parecia não pertencer a uma guilda, mas cujo equipamento era bastante impressionante. Não era ruim para aquele nível, mas o aspecto mais importante do mapa era o suporte. E não muito tempo depois, uma pessoa que havia escolhido o suporte emitiu uma luz azul muito brilhante. A missão de defesa é uma batalha de longa duração, e a ajuda do suporte é muito importante nela. Imediatamente, Gayong ficou muito surpresa ao ver o suporte se aproximando e descobriu que era Xiong Jihan. Jihan havia acabado de descobrir que estava em uma missão de defesa. 20 minutos atrás, Jihan conseguiu escolher a classe de suporte, mesmo tendo recebido um aviso de que a classe não combinava com o usuário. Jihan pediu para selecionar novamente se não tivesse certeza sobre a escolha do suporte, mas havia apenas um motivo para Jihan ter escolhido a classe de suporte. Até mesmo o sistema teve que confirmar sua escolha devido à incompatibilidade com Jihan. A nova habilidade de poder divino desbloqueada após escolher a classe de suporte é algo que Jihan realmente precisa. Tudo foi feito para obter outro atributo único, mas era uma habilidade muito difícil de aprimorar. É difícil melhorá-la com treinamento e não é como qualquer outro atributo. Na verdade, não havia outra maneira de aumentá-la além de investir pontos extras. Mas Xiong Jihan estava hesitante em alocar tudo em poder marcial. Tudo era para obter sua arte divina sem nome. Mas Jihan não podia simplesmente desperdiçar os pontos. Parecia que Jihan conhecia outra maneira de prosseguir. Um método conhecido por outros, e um método bem definido. Gayong não achava que Jihan fosse um suporte. Nem mesmo aqueles 2 acreditavam que Jihan fosse um suporte. Parecia uma loucura para o mago, e por isso ele não queria falar sobre a temporada de tutoriais. Só de olhar para as roupas e equipamentos de Jihan, ele parecia um mendigo, sem nenhuma qualidade. O mago não aceitava ter comprado equipamentos caros e ter que carregar um incompetente como Jihan. Ao ouvir isso, Jihan simplesmente se calou e olhou para ele sem dizer nada. O arqueiro pediu ao mago que se acalmasse, pois parecia exagerado. Mas o mago não queria parar de falar, porque o que acabara de dizer era verdade. O mago continuava, achando Jihan repugnante, e não queria mais participar daquilo, nem mesmo jogar. O mago disse para eles resolverem as coisas sozinhos, sem interferência dele. Gayong, ao ouvir a voz, ficou muito irritado porque ele não parava de falar. Não havia como eles ficarem presos com um troll como Jihan. Era óbvio que a missão seria um pouco difícil. Jihan imediatamente se aproximou do mago que não parava de falar. As mãos de Jihan puxaram sua camisa, fazendo-o gritar por socorro. Mas Jihan faria tudo de acordo com os desejos do mago. O mago estava tão assustado que suava frio e não sabia o que fazer com Jihan. Com a mão, Jihan jogou o mago do topo da torre para baixo, em meio aos zumbis. Os zumbis lá embaixo se reuniram alegremente, e tudo isso enfureceu Jihan.
Se o mago não queria fazer isso, então não havia motivo para jogar. Gyeong e Archer ficaram muito surpresos quando o mago foi realmente jogado para longe. Ji-han sentiu que eles ficariam bem mesmo sem o mago. Se você gostou e quer ajudar o canal, deixe seu like e se inscreva para a continuação.